A milestone in the life of a missionary. Um marco na vida de um missionário é a sua entrevista final com o presidente da missão. O momento decisivo da entrevista será a conversa sobre o que parecerá ter sido uma vida inteira de experiências inesquecíveis e lições importantes que foram obtidas em apenas 18 ou 24 meses. Embora muitas dessas experiências e lições sejam comuns ao serviço missionário, cada missão é única, com desafios e oportunidades que nos testam até o limite de nossa capacidade, de acordo com nossas necessidades e personalidade. Muito antes de deixar nosso lar para servir uma missão de tempo integral, deixamos pais celestiais para cumprir nossa missão mortal. Temos um Pai celestial que nos conhece, nossos pontos fortes e pontos fracos, as habilidades e o potencial. Ele sabe qual o presidente da missão e quais companheiros, membros e pesquisadores precisamos para tornar-nos o missionário, o marido, o pai e o portador do sacerdócio que podemos vir a ser. Profetas, videntes e reveladores designam missionários sob a direção e a influência do Espírito Santo. Presidentes de missão inspirados dirigem transferências a cada 6 semanas e rapidamente aprendem que o Senhor sabe exatamente onde Ele quer que cada missionário sirva. Há alguns anos, o Elder Javier Misiego, de Madrid, Espanha, estava cumprindo uma missão de tempo integral no Arizona. Naquela época, ser chamado missionário para os Estados Unidos parecia um pouco incomum, já que a maioria dos jovens da Espanha estavam sendo chamados para servir em seu próprio país. Ao término de um serão da estaca, no qual ele e seu companheiro haviam sido convidados a participar, o Elder Misiego foi abordado por um membro menos ativo da igreja. Levado por um amigo, era a primeira vez que aquele homem entrava em uma capela em anos. Ele perguntou ao Elder Misiego se ele conhecia um certo José Misiego, de Madrid. Quando o Elder Misiego respondeu que o nome de seu pai era José Misiego, o homem ficou entusiasmado e fez mais algumas perguntas para confirmar se aquele era o mesmo José Misiego. Quando concluíram que estava falando do mesmo homem, aquele membro menos ativo começou a chorar. Seu pai foi a única pessoa que batizei durante toda a minha missão, explicou ele. E descreveu como a missão dele tinha sido, em sua concepção, um grande fracasso. Ele atribuiu seus anos de inatividade a sentimentos de inadequação e preocupação, acreditando que tinham, de alguma forma, decepcionado ao Senhor. O Elder Misiego, então, descreveu que aquele suposto fracasso de um missionário significou para a sua família. Disse que seu pai, batizado quando era um jovem adulto solteiro, tinha se casado no templo e que o Elder Misiego era o quarto de 6 filhos e que todos os 3 filhos e uma irmã tinham servido missão de tempo integral e que todos estavam ativos na igreja e que todos que eram casados haviam sido selados no templo. O ex-missionário menos ativo começou a soluçar. Por meio de seu trabalho, ele tinha descoberto agora dezenas de vidas foram abençoadas e o Senhor enviara um elder lá de Madrid, Espanha, até um serão no Arizona para que ele soubesse que não tinha sido um fracasso. O Senhor sabe onde Ele quer que cada missionário sirva. Não importa a maneira como o Senhor decida nos abençoar durante o transcorrer de uma missão, as bênçãos do serviço missionário não são projetadas para terminar quando somos desobrigados por nosso presidente de estaca. Sua missão é um campo de treinamento para a vida. As experiências, as lições e o testemunho obtidos por meio de um serviço fiel devem estabelecer um alicerce centralizado no Evangelho que irá durar por toda a mortalidade e para a eternidade. No entanto, para as bênçãos continuarem depois da missão, há condições que precisam ser cumpridas. Pois todos os que receberem uma bênção de minhas mãos obedecerão à lei que foi designada para esta bênção e suas condições. Esse princípio é ensinado na história do Êxodo. Depois de receber seu encargo do Senhor, Moisés voltou ao Egito para tirar os filhos de Israel do cativeiro. Uma sucessão de pragas não conseguiu garantir a liberdade deles até chegar à 10ª e última praga. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Para serem protegidos contra o destruidor, o Senhor instruiu seu povo a oferecer um sacrifício, um cordeiro, sem defeito, e coletar o sangue do sacrifício. Eles deviam então tomar do sangue e passá-lo na entrada de cada casa, em ambas as ombreiras e na verga da porta, com esta promessa: vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade.
E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. Eles ofereceram o sacrifício, coletaram o sangue e passaram-no em suas casas. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Moisés e seu povo, de acordo com a promessa do Senhor, foram protegidos. O sangue utilizado pelos israelitas, simbolizando a futura expiação do Salvador, foi um produto do sacrifício que eles haviam oferecido. No entanto, o sacrifício e o sangue, por si sós, não teriam sido suficientes para o recebimento da bênção prometida. Se eles não tivessem passado o sangue no batente da porta, o sacrifício teria sido em vão. O presidente Monson disse: "O trabalho missionário é árduo, sobrecarrega as energias do indivíduo, requer seus maiores esforços. Nenhum outro trabalho exige mais horas, maior devoção, tanto sacrifício e orações fervorosas. Como resultado desse sacrifício, voltamos de nossa missão com nossos próprios dons. O dom da fé, o dom do testemunho, o dom de compreender o papel do Espírito, o dom de estudo diário do Evangelho, o dom de ter servido nosso Salvador. São dádivas cuidadosamente embaladas em escrituras gastas, exemplares esfarrapados de pregar meu Evangelho, diários missionários e um coração grato. No entanto, tal como no caso dos filhos de Israel, as bênçãos contínuas associadas ao serviço missionário exigem que essas coisas sejam aplicadas após o sacrifício. Há alguns anos, quando minha mulher e eu presidíamos a missão Espanha-Barcelona, eu dava uma última designação a cada missionário na entrevista final. Ao voltarem para casa, pedi-lhes que reservassem um tempo para ponderar as lições e dádivas que haviam recebido do generoso Pai Celestial. Pedi-lhes que fervorosamente fizessem uma lista e ponderassem a melhor forma de aplicar aquelas lições em sua vida depois da missão. Lições que influenciariam cada faceta da sua vida. Estudos, escolha da carreira, casamento e filhos, futuro serviço na igreja e, mais importante, a pessoa em que eles continuariam a se tornar e seu desenvolvimento contínuo como discípulos de Jesus Cristo. Nunca é tarde demais para qualquer ex-missionário ponderar as lições aprendidas por meio do serviço fiel e para aplicá-las com mais diligência. Ao fazermos isso, vamos sentir a influência do Espírito mais plenamente em nossa vida. Nossa família será fortalecida e vamos nos aproximar mais de nosso Salvador e do Pai Celestial. Em uma conferência geral anterior, o elder Elton Perry fez este convite. Peço aos ex-missionários que se dediquem novamente, que cultivem outra vez o espírito da obra missionária e o desejo de servir. Peço-lhes que se pareçam com missionários do Pai Celestial, que sirvam e ajam como eles. Quero prometer-lhes que há grandes bênçãos reservadas a vocês se continuarem com o zelo que possuíam como missionários de tempo integral. Agora, para os jovens que ainda têm de servir missão de tempo integral, compartilho o conselho do presidente Monson, de outubro do ano passado. Repito o que os profetas há muito têm ensinado. Todo rapaz digno e capaz deve preparar-se para servir em uma missão. O serviço missionário é um dever do sacerdócio. É uma obrigação que o Senhor espera de nós, que tanto recebemos dele. Assim como aconteceu com os missionários do passado e do presente, o Senhor conhece você e tem uma experiência de missão preparada para você. Ele conhece seu presente de missão e sua maravilhosa esposa, que vão amar você como amam seus próprios filhos e que vão buscar inspiração e orientação em seu favor. Ele conhece cada um de seus companheiros e o que você vai aprender com eles. Ele conhece cada área em que você vai trabalhar, os membros que você vai encontrar, as pessoas que você vai ensinar e as vidas que você vai influenciar por toda a eternidade. Por meio do serviço dedicado e sacrifício voluntário, sua missão se tornará uma terra santa para você. Você vai testemunhar o milagre da conversão à medida que o Espírito operar por seu intermédio para tocar o coração das pessoas que você ensinar. Ao se preparar para servir, há muito a fazer. Para tornar-se um servo eficaz do Senhor, será preciso mais do que ser designado. Colocar uma plaqueta em seu nome e entrar no centro de treinamento missionário. É um processo que começa bem antes de cada um de vocês passar a ser chamado de elder. 1. Ir para a missão com seu próprio testemunho do Livro de Mormon, obtido por meio do estudo e da oração. O Livro de Mormon é uma vigorosa prova da divindade de Cristo. Também é uma prova da restauração realizada por meio do profeta Joseph Smith. Como missionário, você primeiro deve ter um testemunho pessoal de que o Livro de Mormon é verdadeiro. Esse testemunho do Espírito Santo vai tornar-se um ponto central de seu ensino.
2. Ir para a missão digno da companhia do Espírito Santo. Nas palavras do presidente Ezra Taft Benson, o Espírito é o elemento mais importante desse trabalho. Se o Espírito magnificar o seu chamado, vocês poderão fazer milagres para o Senhor no campo missionário. Sem o Espírito, vocês nunca terão sucesso, apesar de todo o talento e capacidade. 3. Ir para a sua missão pronto para trabalhar. Seu sucesso como missionário será medido principalmente pelo seu compromisso de encontrar, ensinar, batizar e confirmar. Espera-se que você trabalhe eficazmente todos os dias, dando o melhor de si para trazer almas a Cristo. Repito o convite do Elder M. Russell Ballard, feito a um grupo anterior de jovens que se preparava para servir. Nós nos voltamos para vocês, meus jovens do sacerdócio arônico. Precisamos de vocês. Como os 2.000 jovens guerreiros de Elamã, vocês são também filhos espirituais de Deus e podem também ser investidos do poder para edificar e defender seu reino. Precisamos que façam convênios sagrados, assim como eles fizeram. Precisamos que sejam meticulosamente obedientes e fiéis, assim como eles foram. Ao aceitarem esse convite, vocês vão aprender uma grande lição como Elder Misiego e todos os que serviram fielmente voltaram e aplicaram o que aprenderam. Vão descobrir que as palavras de nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, são verdadeiras. Vocês têm no serviço missionário a maior oportunidade de sua vida. As bênçãos da eternidade os aguardam. Vocês têm o privilégio de serem não apenas espectadores, mas participantes no palco do serviço do sacerdócio. Testifico que isso é verdade